Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 27 de janeiro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será uma antecipação da nova criação. Quando falamos sobre descansar em Deus, nós precisamos nos relembrar aqui alguns conceitos que nós vimos durante essa semana. O primeiro momento, quando encontramos o Senhor Deus falando já agora ao povo que havia saído de um contexto de escravidão no Egito, estamos aqui especificamente falando daquela geração que havia nascido já no Egito como escrava e que havia sido libertada por Deus com mão poderosa. Existem dois momentos nos quais o Senhor Deus os convidou ao descanso. Primeiro momento, quando eles chegaram junto do Monte Sinai. Passaram acampados ali algo em torno de 2 anos, mais ou menos, enquanto receberam as leis, os estatutos, enquanto Deus os organizou enquanto nação. Receberam ali leis morais, leis cerimoniais, leis num contexto de teocracia, ou seja, onde Deus seria o rei deles enquanto nação. Deus os organizou, portanto, como nação ali, e depois os estava levando para o descanso. Naquele momento, Êxodo capítulo 20 vai mencionar que o Senhor Deus diz a eles para eles poderem entrar no descanso com o Senhor uma vez por semana, pelo menos, quando guardassem o sábado do Senhor. E deveriam fazer isso porque o Senhor Deus, ele é o Criador. E como Criador, ele deveria ser lembrado como tal. Aquele que fez com que todas as coisas que estão à nossa volta com que viessem a existir. E era tudo perfeito quando Deus fez exatamente isso. O que Deus está dizendo nesse primeiro momento para o seu povo é o seguinte: não fazia parte do meu plano que o mundo vivesse essa desigualdade que vive agora. Vocês acabaram de passar por tantas situações complicadas, vocês estão nesse momento no meio de um deserto. Não era assim no princípio. Tudo era perfeito e belo no planeta que eu havia criado. O pecado estragou o planeta que eu criei. Mas eu sou o Criador. Lá atrás, eu criei tudo perfeito. Vejam o que o pecado fez. Vejam para onde o pecado os levou. Então, entrem no descanso comigo. E lembrem-se que um dia eu vou levar vocês de volta para aquela realidade. E é interessante porque o texto vai lembrar exatamente isso. Porque em 6 dias fez o Senhor céu, terra, mar, fontes das águas. E no 7º dia descansou. E, portanto, abençoou Deus, dia de sábado, e o santificou. É a lembrança de um mundo perfeito. O mais interessante é que quando você analisa uma série de textos que vão aparecer no nosso guia de estudos hoje, eu te desafio a dar uma olhada neles, onde na própria tradição judaica, os rabinos escreviam, mencionando que quando o ser humano, pecador, ele queria, de alguma maneira, entrar no descanso do Senhor, ele queria antever aquilo que seria a restauração de todas as coisas, quando o pecado seria completamente banido do nosso planeta. Deus fez isso. Deus deu a eles uma antecipação desse momento quando deu a eles o descanso do sábado. E toda vez que você para no sábado para poder descansar, você está olhando para trás. Você está olhando lá para o momento em que Deus criou tudo de forma perfeita e descansou. Mas, ao mesmo tempo, você está olhando para frente, porque Deus vai fazer isso também. Deus vai ainda restaurar aquela beleza edênica no nosso planeta. Então, quando você guarda o sábado, você está olhando para a perfeição do passado e para a perfeição que será o futuro no mundo restaurado por Deus. O segundo momento, quando Deus falou sobre o sábado com eles, sobre o descanso do sábado, foi lá em Deuteronômio capítulo 5, como já mencionamos aí durante essa semana. Mas a diferença é que quando ele vai dizer ali para eles que eles devem guardar o sábado, a razão apresentada para isso é que eles deveriam, sim, guardar o sábado, mas porque eles tinham sido escravos no Egito e haviam sido libertados. Eles deveriam olhar para trás e lembrar que um dia foram escravizados por uma nação mais poderosa do que eles. Mas, ao mesmo tempo, eles deveriam olhar para frente, porque quando olhavam para frente, eles permaneceriam livres e poderiam dizer: um dia alguém nos escravizou, mas Deus nos libertou. O sábado, quando eles paravam para poder descansar, portanto, nessa perspectiva de redenção, eles olhavam para trás e viam que Deus tinha feito, mas olhavam para frente também,
Porque em todos os momentos o inimigo tentaria fazer com que eles voltassem a ser escravos. E enquanto eles permanecessem olhando para Deus e firmemente alicerçados no Senhor, eles podiam ter a certeza de que a redenção final, a libertação final da escravidão do pecado, aconteceria quando finalmente o Senhor Deus destruísse completamente o inimigo, lançando no lago que arde com fogo e enxofre. Portanto, o sábado ele tem essas duas dimensões. Ele tem a dimensão de fazer com que olhemos para trás. Num primeiro momento, vendo Deus como Criador, numa criação perfeita, maravilhosa, sem mácula. Mas, ao mesmo tempo, olhando para frente, para o momento em que o Senhor Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, nos quais habita a justiça, e a beleza do Éden, a perfeição do Éden voltará a acontecer. Ele também é um momento em que olhamos para trás e percebemos que fomos escravos do pecado, mas que Cristo nos libertou. Mas, ao mesmo tempo, olhar para frente para o momento em que o lago que arde com fogo e enxofre vai ser aceso e o diabo vai ser destruído. Todos os seus anjos, bem como todos os aliados da rebelião, vão ser destruídos. E com isso nós seremos para sempre eternamente livres. Enquanto não estamos no passado e nem no futuro, hoje o que somos chamados a fazer? Descansar no Senhor. Portanto, cada sábado que nós guardamos com o Senhor, cada sábado que descansamos no Senhor, nós estamos dizendo: eu creio no que o Senhor fez no passado. E eu creio no que o Senhor fará no futuro. Eu creio na criação perfeita do passado. Mas eu creio também na criação que acontecerá no futuro. Eu creio na libertação que o Senhor efetuou no passado. Mas eu creio na final libertação que o Senhor efetuará no futuro próximo. Isso é descansar no Senhor no sábado. Não é à toa que o inimigo, durante todas as eras, sempre tentou fazer com que o ser humano esquecesse do sábado. Porque quando você esquece do sábado, você esquece dessa dimensão do descanso em Deus hoje, enquanto você vive o drama do já, mas do não ainda. Existem vitórias para serem conquistadas, mas existem vitórias que já foram conquistadas. O sábado te lembra disso. Enquanto a vitória final não chega, descansamos no Senhor. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos desse essa compreensão do sábado, e que nos ajudasse a viver essa dimensão. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e porque nela descobrimos que somos chamados para guardar o sábado do Senhor, não como um ato legalista, mas como um ato de quem crê que aquele que começou a boa obra em nós vai terminar. Queremos viver essa realidade, pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição, e você?